Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, e quando eu sentei ali, o Espírito Santo falou tão forte comigo, tão forte, de maneira que eu não podia duvidar do que eu estava ouvindo de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo de número 13. Se você pudesse colocar de pé, eu te agradeço. Êxodo, capítulo 13, versículo de número 17, depois o 21 e o 22. Amém? E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus, repita comigo, Deus, mais uma vez, Deus não conduziu o povo pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus não conduziu o povo pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Versículo 21. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que a noite fosse como o dia. E não tirou Deus a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite, de diante do povo. Capítulo 14, versículo 2. Dize aos filhos de Israel para que voltem. Repita comigo, dize aos filhos de Israel para que voltem. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos alguns versículos aqui que nos contam sobre a trajetória do povo de Israel enquanto eles estavam saindo do cativeiro egípcio. Aproximadamente uns 400 anos, e eu estou estimando aproximadamente, para não dar exatidão nesse tempo, eles viveram cativos na terra do Egito. Só que o povo de Israel não foi para o Egito como escravo. Ao contrário, eles entraram lá quando José se tornou governador do Egito e sua família desce ao Egito para buscar alimento porque houve fome na terra, e o Senhor tinha preparado José, a estratégia que deu a José para livrar o povo dele, família de José, da fome que desceu sobre toda a terra. Lá eles conheceram seu irmão. José preparou um lugar para que eles pudessem plantar, regar, colher, viver, e assim eles ficaram na terra do Egito. No período em que José era governador, havia um respeito sobrenatural sobre a pessoa de José, uma vez que tinha sido ele a pessoa que Deus tinha usado para livrar o Egito da fome, porque toda a terra teve fome, mas no Egito não, porque Deus deu uma estratégia de sabedoria a José. Só que nesse processo, a família dele, o povo que desce ao Egito, eram poucos homens, mas Deus havia liberado uma palavra de crescimento sobre esse povo. Deus tinha dito para Abraão que se Abraão pudesse contar as estrelas dos céus, ele seria capaz de contar a sua descendência. Se ele pudesse contar os grãos de areias do mar, ele poderia contar a sua descendência. O que Deus estava dizendo para Abraão é: o que eu vou fazer na tua história, na história da tua família, na tua descendência, vai ser tão grande que vai ser impossível com a tua mente humana conseguir calcular ou dimensionar a proporção do que eu vou fazer. Porque todas as vezes que Deus decide fazer algo sobre alguém, Deus não sonha pequeno sobre pessoas. Deus não projeta pequeno sobre pessoas. Deus projeta coisas muito grandes. Nós limitamos o trabalhar de Deus a partir das nossas decisões, a partir dos nossos pensamentos pequenos e a partir das nossas limitações. Só que quando tem um Abraão, que mesmo com a mulher com ventre estéril, mesmo sendo avançado em idade, decide confiar no Senhor, Deus diz: eu não preciso da tua força, eu não preciso de nada que você tem, eu só preciso da tua confiança. E já que você confiou em mim, eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer na vida de quem entrega os seus sonhos na minha presença. O povo entra no Egito e começa a crescer, porque a promessa é de crescimento, a promessa é de expansão, a promessa é de multiplicação.
Só que o tempo passa o tempo, e aí um novo faraó se levanta, um faraó que não conhecia José, que não conhecia a história de José, mas que só vê o povo hebreu crescendo muito, e diz: que povo é esse? Você conhece bem essa história, eu mesmo já falei várias vezes sobre isso. Faraó se levanta com raiva contra o povo hebreu. Só que o povo hebreu não era uma ameaça para eles. Eles eram um povo que entendia de plantação. Eles não eram gente de guerra. Só que Faraó começa a olhar o crescimento deles e sente medo. Entenda uma coisa que eu vou te dizer: o Egito era a maior potência da época. Não tinha um rei maior do que Faraó. Não tinha um povo mais poderoso em guerra, em exército, do que os egípcios. Só que Faraó está olhando para os hebreus e está dizendo: eu preciso atrapalhar o crescimento desse povo. Porque às vezes o inimigo consegue enxergar o nosso potencial mais do que nós mesmos. E é por isso que se levantam guerras e oposições. Porque aquilo que nós não vemos em nós, o adversário já viu. Só que tem uma grande questão: tentar atrapalhar o crescimento de quem Deus disse que vai crescer é impossível. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: não adianta. Fala como profeta mesmo, não adianta. Fala, o inimigo, ele só tenta porque ele não se cansa mesmo. Fala para ele: não se cansa. Porque quando ele olha para você, ele já sabe que é impossível. Porque a promessa que Deus estabeleceu sobre a tua vida, ninguém anula. É o tempo de Deus fazer acontecer na vida de Moisés o que ele queria fazer acontecer, mas não por causa de Moisés, por causa de um povo. Porque todas as vezes que Deus levanta alguém, não é para exibir alguém, é por causa de um povo. E o problema de alguém achar que está sendo levantado por causa dele mesmo, é que Deus está dizendo para ele: não é você. Eu estou fazendo isso em você por causa de alguém. Então você é a resposta de Deus para a vida de alguém. Que não suba ao teu coração dizendo: Deus me exaltou só para pisar nos outros. Não. Deus sempre te exaltou para levantar outras pessoas. Então os lugares onde Deus vai te elevar, é para que você tenha a capacidade de puxar pessoas que estão embaixo, para que elas também cheguem em cima. Moisés foi a pessoa que Deus escolheu como libertador do povo hebreu, do cativeiro egípcio. Fala para ela: não é sempre que a gente consegue entender o caminho pelo qual Deus nos leva. Eu estou pregando para pessoas nessa noite, e quando eu sentei ali, Deus me disse: tem gente que entrou aqui questionando o caminho pelo qual eu estou levando. Tem gente que entrou aqui se perguntando por que eu estou dificultando tanto a trajetória. Parece que fomos abandonados no trajeto, parece que fomos esquecidos no percurso, porque a gente olha um monte de gente caminhando pelo caminho mais fácil, chegando mais rápido, e a gente fala: por que fulano vai e eu não vou? Por que fulano chega e eu não chego? Deus te sentou nessa cadeira hoje para te trazer respostas. Porque você tem que entender uma coisa: você não é povo de qualquer um, você é povo de Deus. Então quem decide o caminho da tua vida é Deus. Toda vez que Deus alonga o caminho, Ele está nos ensinando que não é o nosso GPS que guia a nossa vida. Toda vez que Ele alonga o caminho, Ele está dizendo: eu não vou te levar por onde os outros já vai, porque tua história não vai ser repetição da vida de ninguém. O que eu quero fazer por você eu ainda não fiz. Será que você pode ser profeta, chacoalhar a mão desse crente, olhar para ele e falar: eu sei que você não está entendendo nada, tem horas que eu também não entendo, mas quem anda com Deus é assim, não é tudo que Ele explica, Ele só quer que você confie.